Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa com os CEOs e gestores das principais companhias de capital aberto do nosso mercado brasileiro e em algumas ocasiões também de fora do nosso Brasil, de fora da Bolsa de Valores brasileira. Eu estou aqui, claro, para conduzir essa conversa e tirar todas as dúvidas de você, investidor que possa já acompanhar as empresas que participam aqui do nosso programa ou esteja tendo o primeiro contato com essa tese de investimentos. Então, já deixo o convite, visitem o site de relações com investidores das empresas que passam por aqui. Lá você pode ter acesso aos resultados operacionais, perfil corporativo da companhia, até os principais riscos que a tese está submetida. Então, é um canal de comunicação super importante para, além da BMC News, essa comunicação direta da empresa com seus investidores ou possíveis investidores. Lembrando, essas informações são públicas e são divulgadas aí obrigatoriamente pelas companhias no seu site de relações com investidores ou no site da Comissão de Valores Imobiliários brasileira. Então, eu estou aqui, claro, para facilitar um pouco essa conversa, trazer teses de investimento bem distintas, embora, claro, a participante de hoje seja uma companhia do mesmo setor de outras que nós já acompanhamos nessas últimas semanas. Eu estou falando, claro, do setor imobiliário. No entanto, é um universo à parte. Nós temos a incorporação, temos as imobiliárias como um todo, tem até a construção civil. Então, são segmentos distintos. Hoje vamos falar especificamente sobre incorporação imobiliária e, claro, trazendo o diretor de relações com investidores e, claro, o diretor financeiro da Elbor. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Elbor já desenvolveu mais de 250 projetos imobiliários desde 1977, quando foi criada. A empresa é uma das maiores incorporadoras do Brasil e tem uma atuação forte na região metropolitana de São Paulo, onde vivem 21 milhões de habitantes. O negócio da companhia está focado exclusivamente nas atividades de incorporação de empreendimentos. Ela não atua como construtora, o que ajuda a administrar melhor os custos de cada atividade relacionada aos projetos e dá flexibilidade para a Elbor atuar em diversos segmentos do mercado e aproveitar oportunidades de estratégia. A companhia levantou 237 milhões de reais no IPO em 2007 e em 2010 aumentou o capital em 150 milhões de reais para manter a estrutura adequada, aproveitar a oportunidade de desenvolvimento de novos projetos e expandir a atuação para outras regiões do Brasil. Depois, a companhia fez uma parceria com a IPLF Holding do Grupo Suzano e as duas lançaram a Alden Desenvolvimento Imobiliário para estrear no mercado de construção. A empresa trabalha com incorporação e loteamentos de empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais em todo o país. Durante a crise econômica entre 2016 e 2017, os acionistas apoiaram aumentos de capital no valor de 384 milhões de reais. Nessa época, foi criada a HB Brokers, corretora da Elbor, que vende os empreendimentos da marca. 2019 foi o ano da geração de caixa, venda de estoque e melhora nos níveis e perfil da dívida da companhia. Em 2020, a empresa voltou a apresentar lucro depois de um processo de reestruturação que começou em 2018 em função da crise dos distratos. A companhia tem histórico de pagamento de dividendos desde 2010, sempre ajustado pela inflação no período. Maravilha! E para todos que estão nos acompanhando, lembrando que o BMC Business passou por uma grande mudança. Antes éramos um programa semanal e agora temos o BMC Business 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, às 22 horas, às 10 horas da noite. Então dá para acompanhar com calma, tirar as dúvidas, fazer as anotações e depois me mandar uma mensagem se ficou alguma coisa aqui pendente para a gente retomar o contato com as companhias. Já que eu mencionava antes da nossa apresentação a participação de Franco Gerodetti, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Gostaria de convidá-lo aqui à nossa programação. Franco, muito obrigado mesmo pela participação. Prazer tê-lo por aqui novamente, agora presencialmente aqui no estúdio da BMC News. Muito obrigado mesmo pela participação. Exato. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço aqui o convite. Um prazer estar aqui de novo com você para poder ajudar um pouquinho aqui os telespectadores da BMC News. Maravilha. E justamente a primeira pergunta que eu sempre faço para quem nos acompanha e para as companhias que aqui participam, a gente sempre tenta entender um pouco o modelo de negócios. A gente fala bastante sobre essa segmentação do setor imobiliário.
tem as construtoras, tem as incorporadoras, a própria venda dos imóveis, das imobiliárias. Então, eu gostaria de saber especificamente onde a gente pode enquadrar a Elbor. Sei que nós já falamos sobre esses temas em outros episódios, mas sempre tem gente nova, ainda mais agora que a gente está na televisão fechada, Franco. A BMC Business, o BMC Business e a BMC News como um todo estão muito chiques e, claro, recebendo muita gente nova aqui, né, nesses programas. Então, especificamente a Elbor, como que funciona o modelo de negócios, em que segmento, em que faixas vocês estão hoje inseridos, como que é composto aí o mix de produtos ofertados por vocês? Ótimo, Gabriel. Eu acho sempre importante a gente falar de modelo de negócios, né? A gente tem tantas empresas distintas, né, desse setor na Bolsa, e é importante o investidor conseguir analisar e diferenciar uma da outra. Então, eu acho que é sempre importante, quando a gente puder, a gente esclarecer. Perfeito. Né? Bom, a Elbor, ela é uma incorporadora pura, né? Quando a gente fala uma incorporadora pura, ela cuida de todas as fases de uma incorporação normal, né? Então, prospecção de terrenos, identificação do melhor produto para aquele terreno, toda a parte de vendas, regularização daquele terreno ou de todos os imóveis aí perante os órgãos reguladores. E a única parte dessa cadeia que a Elbor não faz é construção, né? Então a Elbor faz toda a cadeia inteira, com exceção da construção. E para a parte de construção, a gente terceiriza esse serviço, né? Então a gente tem construtoras parceiras que estão aqui atuando com a Elbor há muitos anos. E para essas construtoras parceiras, o interessante é que a gente também incentiva que elas entrem com equity no projeto. Então, em 100% dos nossos projetos, a gente tem a construtora parceira também como sócia do projeto em si. Entendi. Então, tendo parte das unidades, parte do VGV ali total daquela construção. Exatamente, como uma acionista ali daquele empreendimento. Então, ela tem ali dois papéis, né? Ela é uma fornecedora do serviço de construção e ela é uma acionista também. Então, esse é o modelo de negócio geral da Elbor. Em termos de atuação, hoje, praticamente, se a gente olhar o nosso land bank e os setores de atuação, a gente está praticamente aí 100% do nosso land bank setor residencial, né? E no setor residencial, estamos mais focados aí em média, alta e altíssima renda. Entendi. Né? Então, é nesse âmbito aqui que a gente vem centralizando aqui os investimentos e os lançamentos nos últimos anos. Entendi. E por exemplo, uma pergunta que daqui a pouco faz sentido, mas mais geral sobre a tese do modelo de negócios. Vocês têm um land bank bem extenso, se não me engano, 10 bilhões de VGV aí, land bank, em banco de terrenos. Sim. Então, já pensando muito na frente, já prospectando esse crescimento da companhia para os próximos anos. Já é bastante coisa aí que vocês têm já no portfólio de vocês, está aguardando a construção, está aguardando o lançamento. Qual que é a porção mais custosa desse processo até a conclusão do empreendimento e a venda das unidades? Onde vocês encontram ali, que é a área de atuação de vocês, onde vocês têm que ter mais cuidado por conta dos custos, por conta da alocação do recurso? Então, é na aquisição do terreno, é no lançamento efetivo, é na construção, ou esse é o trabalho da construtora, fica mais a cargo da outra companhia? Onde vocês encontram aí essa parte mais custosa do modelo de negócio de vocês? Daqui a pouco a gente se envereda um pouco mais sobre perspectivas para 2023. Não, perfeito. Não, pergunta muito, muito importante. Eu acho que assim, eu gostaria de dividir isso em segmentos de atuação, né? Perfeito. Então, normalmente, quando a gente está no altíssima renda, a gente está falando de empreendimentos com uma localização premium, né? Entendi. Então, vamos dizer aqui em São Paulo, a gente lançou no final do ano passado um empreendimento na Vila Nova Conceição, lançamos ano passado também aqui na Leopoldo Couto de Magalhães. Então, esses são os lugares premiums. Os lugares premiums, como você pode imaginar, o preço da terra, né, o land bank, ele é muito significativo dentro do projeto, né? Então, é muito importante que a gente faça uma boa compra daquele terreno, porque fatalmente ele vai ter um percentual de custo muito pesado perto do empreendimento inteiro. Entendi. Agora, lógico, né, não adianta a gente comprar bem o terreno e não ter um controle bem austero da construção, né? Então, apesar da Elbor não ter uma construtora, se a gente for olhar o número de pessoas dentro da Elbor que atuam no setor de engenharia, porque sim, a gente tem uma área de engenharia, é praticamente aí a área que tem o maior número de pessoas dentro da companhia.
Então, todo o processo prévio à construção, né, que é de cotação das construtoras, né, ele é feito minuciosamente por essa área. Depois, a gente tem um acompanhamento de toda a performance, de toda a construção ao longo da obra, né? A Elbor também participa das cotações dos produtos, né? Então, invariavelmente, eu posso ter uma situação onde eu estou ali, por exemplo, hoje a gente tem aí, a gente está com 25 canteiros, né, aproximadamente. Então, eu tenho, por exemplo, uma construtora que está com 5 canteiros, mas eu estou vendo os 25, né? Então, eu sei o quanto eu estou gastando, por exemplo, de concreto nos 25. Então, se eu identifico em alguns desses outros empreendimentos que a gente está pagando um pouco mais de concreto, eu atuo ali, né? Então, eu consigo entrar, consigo ajudar na negociação. Então, isso é muito importante para o resultado final, né? Então, eu acho que esses são aí os dois maiores pontos de atenção. Né? A parte de marketing e propaganda também vai variar um pouco de acordo com o público que a gente quer atingir. Né? Então, às vezes, quando eu tenho uma média renda, eu vou ter um determinado tipo de mídia e propaganda, e quando eu tenho uma altíssima renda, eu vou ter outro. Então, aí é um pouco ajustável, né? Eu acho que isso também vai muito do expertise da companhia e da quantidade de projetos que a gente fez em cada um desses segmentos aí ao longo dos anos. Então, a gente usa essa experiência também para poder identificar qual é, primeiro, a melhor propaganda e marketing para a gente aplicar naquele projeto, também nunca esquecendo aí da parte de austeridade. Né? Então, acho que assim, acompanhamento dos projetos da Elbor, obviamente a gente tem a fase de pré-lançamento, né? Que a gente está fazendo estudo de mercado, a gente coloca ali todas as variáveis, né? Tanto de construção, preço de terreno, marketing, vendas e comissão. E durante o período pós-lançamento, a gente faz um acompanhamento da viabilidade dos projetos mensal, né? Então, mensalmente, a gente tem uma reunião que participa praticamente toda a diretoria da companhia e a gente olha projeto a projeto. Né? Olhando desvios, né, de orçamento versus realizado, vendas, né, principalmente, e ali a gente toma as decisões de aumento de preço, repasse de preço. Quando tem algum que está um pouco fora aí do que a gente estima, a gente tenta dar um mergulho lá e entender o que está acontecendo. Então, assim, acho que resumidamente o que eu quero passar é um acompanhamento que nasce ali desde da primeira discussão de compra do terreno até a venda da última unidade. Né? Então, é muito importante a gente ter esse controle ali de gastos na ponta do lápis e, de novo, né, a gente olha isso regularmente durante toda a vida do projeto. O que eu chamo a atenção de investidor que está nos acompanhando neste momento, inclusive, como eu mencionei no começo do programa, nós tivemos diversas companhias do mesmo segmento imobiliário. Sempre todo mundo que participa do nosso chat pergunta de expansão geográfica. A gente não consegue ter essa dinâmica, esse olhar tão atento com uma expansão muito grande de geografia. Eu vou sair do centro de São Paulo, por exemplo. A Elbor está bem distribuída, mas sempre aqui no estado de São Paulo, tem boa participação na cidade, tem ali participação na zona metropolitana, em algumas outras cidades um pouco mais afastadas, mas sempre muito próximo. Por quê? Tem esse cuidado de logística, tem o cuidado ali também de olhar para os projetos, encontrar esses desvios de orçamento e tentar encontrar sinergias com outros canteiros que estão ali sobre obra da companhia. Então tem uma dinâmica que precisa dessa proximidade da gestão, precisa da proximidade dos executivos, da equipe de engenheiros, que é muito importante. Então já destaco aí essa importância do papel da companhia no acompanhamento dos projetos. Não, porque lançar, todo mundo lança. Aí trazer daquilo um resultado positivo, montar um projeto com confiabilidade, criar um legado positivo da empresa é outra história. Aí que a gente realmente preza pela essa proximidade, não só com a Elbor, mas também de diversas companhias que participaram aqui do BMC Business recentemente e que eu converso, mesmo que não recentemente, já converso com bastante companhia há bastante tempo e identifico essa mesma sinergia. E aí, por exemplo, olhando para a estrutura de vocês, primeiro uma pergunta um pouco mais geral e aí eu entro nas perguntas mais específicas relacionadas aqui ao nosso trimestre, a 2023. Você mencionava que atua desde a média renda, média alta renda até a altíssima renda. Do VGV que está no banco de talentos, no banco de terrenos de vocês,
bastante coisa que tá guardada, que vocês já aplicaram o CAPEX para aquisição desses terrenos. Quanto que é dividido? Em que projetos vocês estão focando mais a atenção? Ou ainda tem projetos que são mais flexíveis? Vocês conseguem olhar de acordo com o sentimento do mercado, lançar um projeto de média renda, de média alta renda ou de altíssima renda? Como está distribuído isso dentro da companhia? Como que vocês estão projetando essa Elbor para o futuro, para os anos conseguintes? Sim, perfeito, Gabriel. Quando a gente olha o VGV inteiro lá, né, esses 10 bi que a gente tem hoje, perfeito. Obviamente a gente está estimando ali alguns produtos, né, que vão ser desenvolvidos Entendi. ali e esse daí vai ser o valor geral de vendas. Então, normalmente, quando a gente compra o terreno, a gente vai encaixar, a gente faz um estudo de mercado profundo ali, né, da região, até para ver o que melhor se encaixa ali, inclusive com estudo de massa, né, de renda e etc. Perfeito. Não adianta a gente colocar ali um produto de altíssima renda num bairro que não caberia, né? Então, o que eu te falo provavelmente, quando esse produto nasceu, a gente já nasceu sabendo se ele ia ser um alta, altíssima. Perfeito. Pode ter alguma mudança no caminho, de repente tem uma mudança no plano diretor, como a gente está acompanhando agora, né? Recentemente, essa semana, vamos até ter notícias sobre isso. Pode ser que isso seja um indutor da gente revisitar alguns projetos, né? E quem sabe aí mudar um pouco algumas características e até para conseguir uma rentabilidade maior, ou então, puxa, teve um multiplicador maior, vou construir uma metragem quadrada maior. Mas eu te diria que a gente dá uma batida de olho assim, no nosso land bank, eu diria que 60%, 70% aí está concentrado no alta renda. Entendi. Né? E principalmente essa questão que você trouxe aí de expansão geográfica, né? A gente já atuou no passado num número maior de estados, né? A gente já chegou até em 11, 12 estados, mais de 35 cidades. E aí nos últimos anos, aí, praticamente ali desde 15, 16, a gente vem alterando um pouco essa atuação. E hoje eu te falo que o Land Bank, além desses 70% aí, alta renda, está mais ou menos 70% localizado na cidade de São Paulo. Entendi. Né? Aqui estou falando de cidade de São Paulo. Se a gente ampliar essa região aí para Grande São Paulo, né? Colocar aí Campinas, que é um lugar que a gente atua muito, já há muitos anos, aí eu estou falando de mais de 90%. Entendi. Né? Então, acho que a gente se preparou nos últimos anos para exatamente agora, ou já, se a gente olhar muito o perfil do que foi lançado o ano passado, o ano retrasado, já tem essa característica. Então, a gente se preparou bastante para atender esse mercado. Entendi. E aí, principalmente na cidade de São Paulo, que é a cidade, que é o principal polo aqui imobiliário da América Latina, provavelmente, né? Passando aí outras cidades. Então, a gente tá bem posicionado aí nesse sentido. E aí, por exemplo, aí trazendo agora a conversa para o primeiro trimestre, para 2023, que o pessoal deve estar um pouco mais curioso. A gente olha para o resultado da companhia, até 2023 começou de forma surpreendente para o setor imobiliário como um todo. A gente teve aumento na receita, superior a 20%, se eu não me engano. Nós tivemos aumento no número de vendas também, aumentando nesse primeiro trimestre em relação tanto a 2022, primeiro trimestre, quanto a quarto trimestre de 2022. Então, nós tivemos aí um primeiro trimestre interessante. No entanto, o lucro líquido, a lucratividade da empresa caiu quase 40%. O que vocês estão identificando como um gargalo, como um peso nessa operação da empresa? Por que a lucratividade hoje está sofrendo? É custo financeiro? É despesa com dívida que entra no custo financeiro também? É margem da operação? A gente tem muito projeto que estava no portfólio da empresa com uma margem muito apertada dos últimos anos. Como que você identifica este momento da companhia? O que a gente pode fazer para aumentar essa lucratividade e não perder tanto nessas comparações anuais? Quando a gente olha ali o nosso resultado, Gabriel, aquele primeiro bloco de cima, né, que é ali a gente consegue enxergar qual é a margem que a gente está trazendo dos projetos. E a gente tem conseguido aumentar essa margem significativamente nos últimos anos. Não tem nenhuma mágica aí, já era um movimento que era esperado e intencional. E por que ele aconteceu? Na verdade, ali eu tenho uma mistura, né, de projetos mais antigos, né, do que a gente chama do nosso legado, que tem uma margem um pouquinho mais apertada, né?
E projetos desse novo ciclo, praticamente ali o que a gente começou a lançar a partir de 18, Entendi. com essa outra característica aí geográfica, né? Com muita concentração aí no altíssima renda. Um outro movimento importante também hoje você não vai enxergar, você não vai encontrar nesse land bank da companhia aqueles projetos com 1.000, 1.200 unidades. Então a gente também aproveitou e hoje a gente tem projetos com uma quantidade de unidades menor. Entendi. Né? Então esse aumento de margem ele veio naturalmente porque eu vim liquidando aquele estoque mais antigo. Então hoje eu tenho um volume daquele estoque antigo muito menor, se você for comparar com 3 anos atrás, é praticamente 10% daquele estoque que eu tenho hoje. Então ao longo dos últimos anos eu vim vendendo esse estoque e ele se misturou na minha venda com os projetos novos que estão trazendo uma margem aí entre 35% na média. Então a gente viu esse aumento da margem bruta, né? Mas aí, como você falou, quando a gente olha lá na última linha, o lucro sofreu um pouco. E praticamente ali, basicamente, o que a gente sofreu com lucro foram despesas financeiras. Entendi. Né? Então foi gasto com juros. Né? Quando você está construindo, tem uma característica do setor, que quando você está construindo, aquele financiamento que você usa para a construção, ele interfere na sua margem. Perfeito. Né? E aí, quando o empreendimento fica pronto e a gente faz operações, por exemplo, de financiamento de CRIs, né, no mercado de capitais, a Elbor fez algumas dessas operações nos últimos anos, esses juros ele entra ali na linha de baixo. Entendi. Né? E então a companhia teve um aumento de endividamento nos últimos anos, que também, mais uma vez, estava projetado. Perfeito, né? faz parte daquele projeto de crescimento. Faz parte mudança. do projeto e faz parte do próprio ciclo. Né? Perfeito. A gente passou aí o ano passado sem nenhuma entrega. Né? E na hora da entrega, que é a hora que você tem o retorno do seu caixa, né? Porque é quando você vai lá, entrega... Tem a hora do repasse. O imóvel, tem repasse, entra todos os recursos. Então a gente ficou aí mais de 13 meses sem nenhuma entrega. Entendi. Então, naturalmente, a gente sabia que a gente ia precisar e a gente ia enxergar um aumento de endividamento, porque eu preciso continuar construindo. Perfeito. Né? Tinha também um pouco aí de dívida corporativa que a gente vinha carregando. Então, esse resultado financeiro machucou um pouco o nosso lucro líquido. Entendi. Né? Por isso que a intenção daqui para frente, a gente se eu conversar com qualquer pessoa de dentro da Elbor, nossos esforços muito direcionados para a gente trazer um pouco essa alavancagem para baixo. Entendi. Né? Esse ano e o ano que vem vai ser um ano muito forte de entregas, né? Em contrapartida aí a 22, então a gente vai ter um volume muito grande. Então a gente está mirando exatamente isso, terminar aí o ano que vem com uma alavancagem menor e conseguir aí trazer essa despesa financeira para um nível mais razoável, que eu não tenho dúvida, vai ser vaso comunicante ali com a última linha do balanço. Entendi. Né? Vai trazer um... por exemplo, conforme forem lançando essas unidades, esses projetos, a gente tem bastante coisa projetada já para 2023, 2024, tem alguns projetos grandes, pretende amortizar dívida, vai esperar calendário, como que vocês estão projetando aí a manipulação dessa despesa? Perfeito. A gente tem, esse ano a gente tem 12 entregas. Perfeito. Né? Se a gente for olhar em valor de VGV, né, desses empreendimentos, 1,6 bi de valor de VGV que eu estou entregando esse ano. E o valor do ano que vem é igual, né? É 1,7 bi o valor do ano que vem. Então, em bairros diferentes, né? Esse ano a gente tem entrega lá no bairro do Limão, a gente tem aqui o Hotel W aqui. Perfeito. A gente tem Pinheiros, Vila Madalena, Aclimação, temos entrega lá em Mogi das Cruzes, né? Esse ano, que é a nossa cidade ali. Então, a intenção o que é? Usar esse período de entrega, nesses 2 anos, né? Fazer o caixa voltar, né? A gente deve ter um nível de lançamento menor esse ano também, então também vou ter menos consumo daqui para frente por conta de um nível de lançamento baixo. Você tem ali o investimento em marketing, montagem de stand, contratação de profissionais, então é um outro custo que, pelo menos para agora, não faz parte da estratégia da companhia. Exato. Então, acho que já era um ano que a gente projetava um nível de lançamento menor e usar todos esses repasses aqui, obviamente, para reforçar o caixa. Perfeito. Né? E
para amortizar um pedaço da dívida também. Entendi. Não, maravilha. E aí, por exemplo, especificamente olhando para a empresa neste momento, a gente tem a dívida, só para a gente colocar número aqui, é 1 bilhão e 800 mais ou menos que vocês têm de dívida mesmo, dívida líquida da companhia. Isso, essa daí é dívida bruta. Dívida bruta? Tá. Dívida bruta da companhia 1 bilhão e 800. Perfeito. Você falou, VGV total agora 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 600, para o ano que vem também 1 bilhão e 700, então... A gente tem ali uma salvaguarda para a empresa, bastante entrega no lançamento. Exato. E aí, por exemplo, olhando para essas entregas, nós temos hoje um outro problema na companhia, não sei se vocês identificam como um problema, gostaria inclusive de ter esse pronunciamento, é a questão de estoques da empresa. A gente tem bastante estoque na companhia. Estoque a gente sabe que é difícil de operar, você tem questão ali de muito custo, tem PTU, tem manutenção, tem muitos custos relacionados à manutenção, à retenção de estoque dentro de empresas do setor imobiliário. O estoque está bem alto também, como vocês buscam trabalhar isso para tentar diminuir esse nível de estoque, mesmo com tanta entrega agora neste ano? Não sei se está tudo vendido, não sei se vendeu tudo em fase de lançamento, em fase de construção, como que está a perspectiva para estoque que vocês buscam fazer para tentar reduzir um pouco isso que está dentro da companhia ainda? Perfeito. O foco em venda de estoque pronto, ele começou lá em 17, 18, né? Como um final ali daquela crise dos distratos, né? A gente teve uma volta grande de estoque. Para você ter uma ideia, ali no comecinho de 19, a gente tinha algo como 2,4 bi de estoque pronto. Perfeito. Né? Esse estoque pronto hoje está no nível de 400 milhões. Né? E 400 milhões contando também produtos que ficaram prontos entre 20 e 21. Então é um estoque mais recente, né? Entendi. É um estoque que tem a localização parecida com essa que eu te falei, né? São Paulo aqui. Então, aquele estoque que incomodava mais, né? Desses 2,4 bi, praticamente hoje sobraram uns 300 milhões de reais. Entendi. Né? Então ele já traz um nível de despesa muito menor. Né? Pra você ter uma ideia, teve anos aí que a gente chegou a gastar 50 milhões de reais em condomínio IPTU. Né? Pelo amor de Deus. Quer dizer, esse número do ano passado foi abaixo de 15 milhões de reais. Então esse trabalho a gente já fez bastante. Né? Perfeito. Para o que vai vir esse ano e o ano que vem, né? Principalmente esse ano, né? O ano que vem ainda temos aí um tempo grande para vender estoques. A gente está bem vendido nesses projetos que a gente vai entregar esse ano. Né? Então acho que vai dar uma dinâmica diferente. A gente já vem o ano passado, principalmente no final do ano, com foco muito grande em vender estoque em construção. Perfeito. A gente fez agora no primeiro semestre um Soil Bortem, que é o nosso evento de vendas, né? Já fizemos aí mais de 100 edições, né? Um evento que assim foi um sucesso muito grande, agora esse do primeiro TRI, até inclusive para São Paulo batemos um recorde histórico, né? Puxa, esse é um número muito que assim nos deixa muito felizes, porque é um número que também compara até com números daquela fase de boom, então acho que mostra que o mercado absorveu esse ano, e a gente vai fazer um outro evento agora nesse próximo final de semana. Tá? Então, Soil Bortem Então também. a gente vai ter um Soil Bortem, segunda edição de 2023, nesse final de semana. Já convidamos aí os investidores também a por acompanhar favor. esse evento, pelo amor de Deus, né, gente? Para quem está acompanhando a empresa aqui com uma possibilidade de investimento, acompanhar esse grande evento da companhia. Depois de amanhã, se entrar lá no site da Elbor, vocês vão ter todas as informações, e a gente acha que a gente vai ter um sucesso grande também agora. Eu acho assim, um ponto importante para a gente levantar aqui, apesar da gente ver o INCC aumentando muito nos últimos anos, a gente está entregando um estoque que está com preço, na minha opinião, muito ajustado. Está um preço muito bom. Né? Como a gente viu aí um aumento de custo de construção muito grande nos últimos anos, você pega bairros em São Paulo hoje, que a gente tem lançamentos com preço mais alto que imóveis que estão sendo entregues. Que é algo, eu diria, praticamente inédito nesse setor. Exato. Quando você estica a projeção, a perspectiva, você tem um momento de afrouxamento, de redução daqueles custos. Né? Exato. Questão dessas unidades entregues, você pegou um período meio catastrófico aqui para o setor como um todo, aumento dos custos de produção. Então, ter essa mudança é realmente impressionante para o segmento. Então, tem uma situação que
praticamente inédita, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos que a gente tem visto aí o mercado vender bem. Né? Entendi. A gente teve um primeiro trimestre excelente de vendas, né? O segundo semestre tem andado bem também. Eu acho que isso está ajudando bastante, né? Essa questão de preço. Entendi. Né? Quando a gente olha o preço de reposição de alguns produtos, né? Praticamente todos, eu te diria, hoje o custo de reposição seria muito mais alto, significativamente mais alto, do que o custo de produção que eu tive nesses empreendimentos que eu vou entregar. Entendi. Então, não tem muito segredo, né? Para eu manter a mesma margem daqui para frente, se eu fosse fazer os mesmos empreendimentos, eu teria que puxar o preço final ou eu ia ter uma margem menor. Entendi. Né? E não é a expectativa da companhia. E o preço final, você sabe que quem dá é o mercado, né? Não é. A gente pode ter a nossa estimativa, mas se o mercado não estiver pagando, não tem jeito. Exatamente. Como os investidores aqui que acompanham também escutam de companhias aéreas. Fala, cara, você tem a composição dos custos, mas o que vai ditar é mercado. Se tiver muita demanda, não vai ter como entregar, ou se tiver pouca demanda, mesmo com custo alto, você vai ter que reduzir o preço. Então, na maioria das vezes, independente do setor, a gente tem um custo que é tocado, claro, por dinâmicas de mercado. É justamente isso que a gente tem que prestar atenção em alguns momentos. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, continuamos com essa conversa aqui com o Franco Girodetti, diretor de Relações com Investidores e diretor financeiro da Elbor. Mas daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o BMC Business, esse grande programa que eu tenho muito apreço pelo BMC Business, porque me dá a oportunidade de conversar com grandes nomes do nosso mercado, grandes gestores, diretores, e hoje especialmente estou recebendo aqui Franco Girodetti, DRI e CFO da Elbor. Estávamos falando sobre a saúde das operações da companhia, estratégia agora de amortização de dívidas, redução da alavancagem. A gente está olhando também para esse empenho da companhia de reduzir as unidades em estoque. Então, justamente sobre essa estratégia que eu gostaria de abordar contigo, há um target que vocês estão perseguindo em questão de endividamento, alguma relação dívida líquida EBITDA que vocês consideram saudável para o segmento, até por essa estratégia de adquirir muitos terrenos, depois fazer os lançamentos, as construções. Tem gente que gosta de adquirir e logo em seguida já montar o projeto. Então, é uma estratégia diferente da empresa. Então, o que vocês interpretam como saudável para o modelo de negócio de vocês e aí tirando o setor como um todo aqui da jogada? Essa é uma pergunta interessante, né, Gabriel? O meu chefe sempre comenta uma coisa, né, quando o pessoal fala de alavancagem, né? A gente teve uma alavancagem aí em anos recentes aí, que era em torno de 60% aí, né, a dívida líquida sobre o patrimônio, e em alguns desses momentos foi momento de pico de valorização da companhia. Né? Então, esse nosso mercado, às vezes, ele muda, ele gira, e às vezes você não consegue fazer assunções aí corretas ao longo do tempo. Né? Mas a gente entende que o nível atual de endividamento, a gente sabe que é alto. Né? A gente já enxergava, né, esse patamar que ele ia atingir. Eu entendo que esse é um business de capital muito intensivo, não tem jeito. Né? A construção ela sempre vai ser alavancada. Né? O nosso land bank, eu acho que ele tem uma característica muito bacana, que ele mais de 80% dele ele é feito via permuta. Né? Então ele não tem... eu não coloquei capital, né? E ele não tem um custo financeiro também ali incorrendo dele. Então isso também eu acho que dá uma tranquilidade para a gente lançar no melhor momento. Se for necessário esperar, a gente espera. Então não tem nenhuma urgência em relação a isso. Mas eu diria aí que, olhando para frente, a gente ter uma alavancagem, talvez aí target, talvez a metade do que seja hoje, não sei, talvez seja talvez um número importante para a gente perseguir. Né? Perfeito. Mas assim mesmo, eu não vou conseguir estimar muito daqui para frente, mas acho que tem aí um esforço grande da companhia para a gente chegar num nível mais ou menos aí talvez metade, um pouco mais em relação a hoje. Né? Hoje a gente está em 71,3, né? Foi o nosso cálculo de alavancagem aí do primeiro TRI. Quem sabe chegar no ano que vem aí
com 50, um pouco a menos. Perfeito. Acho que vai depender muito da dinâmica do mercado, né? Vai depender muito do comportamento da taxa de juros, né? De quanto que a gente vai ter de crescimento, como é que vai estar a parte de renda. Acho que tem muitos fatores macros aí que vão impactar. Perfeito. Mas o trabalho dentro de casa a gente está fazendo. Né? Lembrando do investidor, não é guidance, é objetivo. Exato, Né? A gente está olhando para frente, tentando exato. traçar ali uma meta para a companhia, justamente em questão de endividamento, que é uma questão crucial agora para o modelo de negócio. É tratar dos estoques, tratar da desalavancagem, e, claro, trazer essa grande saúde financeira para o modelo de operações da Elbor. Tá, claro, passou por um momento de mudanças, passou por um momento ali de crescimento, de alteração do seu modelo de negócio, e, claro, tem as dores do crescimento, tem as dores dessa grande mudança. E aí, por exemplo, olhando para o segmento, você mencionava o comportamento da taxa de juros. Em que ponto você percebe que pode afetar diretamente a operação de vocês? Em questão de endividamento, por conta do custo financeiro, das despesas financeiras com endividamento, lembrando 1,8 bi de dívida bruta, nós temos, claro, bastante custo financeiro desse tipo de dívida, ou é na questão de saúde do mercado, como você enxerga o mercado? A gente teve boas vendas nesse primeiro trimestre, mesmo com juros mais altos, e lembrando, o Selic não é aplicada para o mercado imobiliário, a gente tem uma taxa ali que ela roda sempre de 8% a 10%, neste momento está próximo ali de 10%. Então, como que você enxerga essa relação com os juros, também em relação a distratos? A gente teve uma lei bem rígida, que foi aplicada depois daquela crise que o senhor mencionava. Então, como que você enxerga o impacto de juros efetivamente na operação de vocês, como está hoje? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a companhia, o impacto, quando a gente tinha lá a Selic a 2%, né? A gente estava numa situação de despesa financeira muito mais confortável, sem dúvida, né? Então, 13,75 é muito alto, né? Sem dúvida. Eu acho que nenhum setor da economia aí aguenta aí por muitos anos uma taxa de juros tão alta, né? O que a gente tem visto aí impacto nas demonstrações financeiras de diversos setores, né? Então, vai ser muito importante para a gente ter uma queda da Selic, né? Isso vai impactar o resultado financeiro direto da Elbor por conta do endividamento, né? A gente tem aí o nosso endividamento praticamente aí, diria aí que é ao redor de 1,2, 1,3 bi aí indexado a Selic. Então, perfeito. Qualquer benefício que a gente tiver disso vai ter um impacto positivo, né? E só que, de novo, né, é um ambiente macro. Então, a gente não vai controlar. Então, acho que realmente o caminho tem que ser esse. Vamos alavancar, independente do que vai acontecer com a Selic ou não. Mesmo se ela cair, a gente vai continuar no mesmo caminho. Entendi. Né? Em relação aos compradores, Gabriel, a gente viu aí nos anos recentes, né, até um ano e meio atrás, basicamente, a gente viu a taxa chegar no seu piso, né? A gente viu bancos aí fazendo a 7%, 6,90%, né? E isso, a Selic estava a 2%, né? Como você falou, né? Uma coisa não tem relação com a outra. Não era engraçado, a gente via a Selic aí nesse patamar de 2% e as taxas mais baixas que foram feitas aí para esse setor aí por volta de 6,5%, 7%, né? E agora a gente viu a Selic também voltar aí para 13,75% e a gente viu os bancos aí, os principais bancos aí desse setor, perfeito, aí a 10, 10,5%, né? Então, eu acho que prejudica um pouco o comprador. Se a gente for voltar um pouco alguns anos atrás, na época do boom, a gente tinha taxas iguais ou até mais altas que essa e isso não impediu do mercado crescer. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, né? Mas a gente viu praticamente ali de 7, 7,5 um aumento para 10, então um aumento significativo. Eu acho que é onde talvez seja um fator de atenção a avaliação de risco dos bancos com isso, né? Quando você sobe o financiamento, né, 1%, existe uma métrica aí que você compromete aí, eu li recentemente um estudo de um economista, você compromete mais ou menos 10% da renda do comprador, né? Obviamente que vai depender ali de qual segmento, variáveis. Mas, de fato, você acaba elevando um pouco a régua, né? Entendi. Então, eu acho que isso pode acontecer, né? Uma pessoa que há um ano atrás conseguiria aprovar um financiamento, talvez esse ano ela possa ter um financiamento negado, né?
Então, eu fico um pouco mais preocupado por esse lado do que a taxa em si, né? Porque um outro aspecto que também é importante e hoje ele tá favorável, que é o volume que as pessoas estão conseguindo financiar. Entendi. Né? Então, se dá aquela entrada, você conseguia dar uma entrada maior e financiar um volume menor. Agora você está invertendo um pouco essa relação. Isso. Agora, por exemplo, a maioria dos produtos que a gente vai entregar esse ano, a gente está vendo que tem bancos que estão financiando 10% de entrada e 90% de financiamento. Entendi. Né? E a gente viu, por exemplo, o Bradesco e Itaú ano passado elevarem o número de meses de financiamento. Então, os dois indo aí a 420 meses. Né? Então, eles esticaram o prazo de financiamento e acabou também isso enquadrando também, ajudando no enquadramento do comprador. Que é óbvio, né? Então, você acaba esticando a dívida, você acaba aumentando o valor que está sendo financiado, você acaba subindo um pouquinho a sua regra na análise de risco do crédito. Então, você acaba tirando um pouco dos compradores dessa relação. Né? Eles vão pagar mais juros de todo jeito, não tem jeito, mas acaba ajudando no enquadramento. Perfeito. Né? E esse fato de você dar só 10% de entrada e poder financiar 90%, eu também entendo que é bastante positivo para o setor. Né? E até com esse aumento de custos aí dos últimos anos, as avaliações dos imóveis elas também subiram. Né? Então, por exemplo, como eu já mencionei aqui, né? A gente tem entregas que os preços estão muito bons comparados aos produtos que estão sendo lançados hoje. Né? Então, eu acho que isso também está ajudando. Né? O comprador está olhando e falou, poxa, eu vou comprar esse aqui que eu já consigo financiar agora, eu já sei qual é a taxa que eu vou pagar, vou ter que dar uma entrada menor e vou me arriscar menos no final fazendo essa aquisição do que comprando um imóvel hoje na planta. Né? Perfeito. E aí, por exemplo, você mencionava impacto de juros na operação da companhia, a gente falou um pouco sobre comprador, consumidor, falou bastante sobre a empresa, essa necessidade de reduzir um pouco o endividamento. Eu vejo muita companhia aí olhando não só para o setor, mas para o mercado como um todo, optando por ir a mercado, lançar uma nova oferta de ações, para colocar um pouco de dinheiro na companhia e amortizar um pouco da dívida, a parcela dessa dívida que está batendo pesado. Vocês já colocam essa discussão na mesa, vocês avaliam essa possibilidade? Como que está a relação da Elbor com essas maneiras, esses formatos de reduzir essa alavancagem? Não, essa discussão, Gabriel, ela sempre está na mesa, né? Perfeito. A gente sempre está olhando tanto para o mercado de renda fixa quanto para o mercado de ações. Perfeito. Né? A companhia já fez um IPO lá em 2007, fizemos um follow-on em 2019. Né? Então, a gente tem bastante proximidade aí com os investidores. Fizemos ano passado aí 15 anos de capital aberto. Né? Então, é uma companhia que já foi aí, muito estudada, né? Tem um track record muito forte, então a gente sempre considera. O que eu acho hoje que impede um pouco? É o preço da ação. É o sentimento do mercado. O preço da ação está muito baixo, ele não reflete o valor real da companhia, está muito longe disso. Né? Então talvez não seja o melhor momento por conta de preço de ação. Entendi. Né? Talvez subindo, né, subindo um pouco. Para você ter uma ideia, a gente fez o follow-on a R$13, né? A companhia a R$13. Então, ou seja, tá muito longe, né? A gente não quer... se eu fosse fazer um movimento desse agora... Você queima a tua... exatamente, ativo, né? Exatamente. Mas a gente conhece, né? Esse mercado ele muda muito. Né? A ação do setor caiu muito, mas nos últimos dias aí você pode ver que todo mundo subiu bastante. Então acho que é uma coisa que a gente tem que deixar sempre ali no radar, porque quando o mercado volta, ele volta rápido. Né? Entendi, volta rápido. Então já fica o alerta aí para o investidor e para o jornalista também para acompanhar esse movimento, ficar olhando ali para o preço de tela. Franco, eu tenho milhares de perguntas ainda, vou fechar com uma última pergunta. Perfeito. Em questão de... Você mencionava, inclusive, plano diretor, importante mudança que a gente pode passar, não sei se vai passar ou não, aí depende da nossa Câmara dos Vereadores, vai depender de muita discussão, tem audiência pública, bastante coisa ainda para rodar. Mas ainda tem muita coisa interessante sendo discutida para essas mudanças de plano diretor, inclusive relacionadas a microapartamentos, a vagas de garagem, que pode mudar bastante, questão de planejamento de unidades das empresas e desenvolvimento e verticalização em miolos de bairros. Como que você enxerga essas possíveis mudanças? Como que a companhia está lidando com esse fator aí no radar da decisão política?
A gente vê muitas delas como muito saudáveis, né? O plano anterior, ele levou o mercado inteiro para uma direção que talvez hoje, a gente olhando para trás, talvez não seja a mais correta, né? Com muito flat, né? Muita unidade compacta, né? Uma inundação de estúdio no mercado. Exato. Estúdios aí, a gente viu muita gente aí lançando estúdios, né? A gente sempre foi um pouco cético em relação a isso, né? A gente lançou estúdios quando a gente entendeu que aquele terreno específico tinha essa característica para esse produto. Agora, a gente tem visto bastante coisa positiva, né, nessa nova revisão. A gente tem olhado aí para o nosso land bank e a gente identificou aonde que a gente poderia ser positivamente afetado, né? A gente tem sim um pedaço do land bank que vai ser afetado. E eu acho que é um pouco torcer aí para que tudo dê certo, e a gente entende que é o melhor para a cidade também. Entendi. Né? Então a gente entendeu que de maneira geral aí muitos pontos foram atendidos. Acho que não a totalidade, né? Mas a gente entende que acho que vai ser bastante positivo para a cidade. A gente tem 2 pontos. Ou a empresa está enxergando oportunidades e vai ao mercado adquirir terrenos, mas no caso da Elba já tem bastante terreno, já tem muita coisa dentro do land bank, não está disposta também a se endividar mais para comprar mais terrenos. Inclusive, se não me engano, nesse primeiro período aqui de 2023, a gente não teve novas incorporações ao land bank, né? A gente está mantendo o que estava do ano passado. Acho que essa vai ser uma toada aí do ano inteiro, né? Falou, vamos entregar o que estava já sendo lançado, vamos evitar lançamento. Se a gente tiver uma adição, é um terreno que a gente já comprou lá atrás, e normalmente esses contratos, eles têm umas cláusulas suspensivas, né? Que o vendedor precisa apresentar algumas documentações. Então, às vezes eu adiciono, o pessoal fala, pô, você falou que não ia comprar terreno e você comprou. Eu falei, não, eu já tinha comprado. Mas agora que caíram todas as resoluções, as restrições, então agora a gente está incorporando ele. Então, assim, efetivamente, olhando novos terrenos esse ano, a gente não está. Maravilha. Franco, gostaria de agradecer imensamente. Infelizmente, nosso programa não tem o tempo que eu gostaria de ficar umas 3 horas aqui conversando sobre as companhias, mas muito obrigado mesmo pela participação. É sempre um prazer receber a Elbor aqui na BMC News e agora presencialmente conhecendo o nosso estúdio. Eu agradeço imensamente por abrir essas portas, tanto comigo, com a equipe da BMC News, mas também, principalmente, com os investidores que nos assistem. Eu que agradeço, Gabriel, o convite. Sigo aí sempre à disposição de vocês. E muito obrigado aí para toda a equipe da BMC News e também aí para os seus investidores. Maravilha. Para você que está nos acompanhando, lembrando, BMC Business 2 vezes por semana, passamos por essa grande mudança, toda terça e quinta às 22 horas, às 10 horas da noite, para você acompanhar tranquilo essa conversa com os principais gestores, CEOs, CFOs, diretores de relação com investidores do país. Um abraço a todos, nós voltamos no próximo BMC Business. Um abraço, tchau, tchau.